Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, eu ainda peço a você que, se você tiver a oportunidade de hypar esse vídeo, que você hype para que a gente consiga chegar a mais rubro-negros com esse nosso trabalho. Dito isso, não temos o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. Depois do empate diante do Grêmio, o elenco rubro-negro curtiu ontem, segunda-feira, o primeiro dos 4 dias de folga dados pela diretoria do Flamengo, por conta da data FIFA de setembro. O Flamengo quer usar essas 2 semanas da data FIFA para resolver algumas pendências. A principal delas é a liberação de jogadores que estão no departamento médico, com a expectativa de Eric Pulgar avançar na recuperação e voltar a jogar antes mesmo do prazo pré-estabelecido. A previsão inicial de recuperação de Eric Pulgar é para outubro, mas há chance do volante voltar a treinar com o grupo antes, alimentando a expectativa de um retorno mais cedo do que o esperado. Se Pulgar tem chance de voltar, o lateral esquerdo Alexandro é uma realidade, pois seu quadro não é considerado grave e ele deve sim reforçar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo do dia 14, às 4 da tarde. Uma certeza é que, com a suspensão automática do zagueiro Léo Ortiz pelo 3º cartão amarelo tomado no domingo passado diante do Grêmio, o zagueiro Danilo contra o Juventude deve fazer a dupla de zaga com Léo Pereira. O Flamengo divulgou ontem a agenda do futebol profissional até o domingo, até o próximo domingo, dia 7, onde acontecerão as 4 folgas, de segunda a quinta-feira, e 3 treinos. Sexta-feira, às 15h30, a reapresentação pós-folga, e no sábado e no domingo, às 9h30 da manhã. Depois de 3 meses sem estar no time titular, o uruguaio Nicolás de la Cruz apareceu no Flamengo diante do Grêmio, fazendo uma boa partida, dando uma expectativa muito boa para o futuro. Veja os números do craque Nicolás de la Cruz diante do Grêmio no último domingo. Ele jogou por 77 minutos, acertou 90% de acerto no passe, de 73 passes ele acertou 66, ele acertou 2 passes longos de 3 que ele tentou, ele teve 90 ações com a bola, é muita ação com a bola, 4 finalizações, 8 de 11 duelos ganhos, 4 desarmes e 3 faltas sofridas. Ele teve uma nota SofaScore de 7,5, uma nota boa para quem estava voltando depois de muito tempo sem jogar como titular. O Sub-17 do Flamengo voltou às disputas do Campeonato Brasileiro da categoria ontem à noite em Porto Alegre, quando enfrentou o Internacional Clube Gaúcho e empatou por 1-1. O Flamengo tropeçou porque o Flamengo nesse momento era o 3º colocado na tabela de classificação e o Internacional apenas o 16º. Uma vitória do Flamengo ontem à noite praticamente garantiria o Flamengo na próxima fase da competição. Com o empate, o Flamengo vai ter ainda que correr atrás nos 2 próximos jogos. Os 2 próximos jogos, o Flamengo recebe no dia 17 na Gávea, às 15h, o São Paulo Futebol Clube. Depois, no dia 24, vai a São Paulo enfrentar o Corinthians. E a gente só vai saber a posição final do Flamengo nessa rodada após a realização de todos os jogos. Ainda acontecem jogos por essa rodada,
no dia de hoje. Encerra-se hoje, meus amigos, terça-feira, dia 2/9, a janela de transferências que se iniciou no dia 10 de julho e que gerou para o Flamengo as chegadas de Saul, Samuel Lino, Carrascal e Emerson Royal, e mais umas 1000 especulações, como é comum quando se trata de Flamengo. Com isso, o elenco do Flamengo está fechado para o restante da temporada de 2025. Vamos dizer aqui o elenco do Flamengo por posição. Goleiros: Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi. Laterais direito: Emerson Royal e Varela. Laterais esquerdo: Alexandro, Ayrton Lucas e Matheus Vinha. Zagueiros: Cleiton, Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira. Volantes: Alan, De La Cruz, Everton, Araújo, Jorginho e Pulgar. Meias: Arrascaeta, Carrascal e Saul. E atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace. Esse é o elenco do Flamengo até o final da temporada. O Flamengo encerrou domingo, dia 31, diante do Grêmio, os seus jogos no mês de agosto. Foram ao todo 8 partidas realizadas no mês de agosto, com 6 vitórias rubro-negras e 2 empates. Portanto, o Flamengo passou o mês de agosto sem saber o que é derrota. Esses resultados renderam ao Flamengo um aproveitamento de 83,3%, terminando o mês como líder do Campeonato Brasileiro. Se o mês de agosto terminou, o mês de setembro chegou e, por conta da data FIFA, serão jogados apenas no mês de setembro 5 partidas, divididos entre Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Vejam os jogos que o Flamengo fará no mês de setembro com suas respectivas datas. O primeiro jogo de setembro, o Flamengo vai jogar no dia 14 de setembro contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, pelo Brasileiro. Depois, no dia 18, o Flamengo enfrenta no Maracanã o Estudiantes de La Plata pela Libertadores. Dia 21, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã pelo Brasileiro. Dia 25, vai à Argentina no jogo da volta das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes. E no dia 28 de setembro, o Flamengo encerra a sua participação no mês 9 de 2025, jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo. Por falar em Libertadores, o Flamengo abre hoje, terça-feira, dia 2 de setembro, a venda antecipada dos ingressos para a estreia do Flamengo nas quartas de final da Libertadores, no dia 18 de setembro, contra o Estudiantes de La Plata, no Maracanã. Os valores desses ingressos para a partida de estreia do Flamengo nas quartas de final da Libertadores 25 vão de R$ 62,50 no setor norte até R$ 900 no setor Maracanã mais. Em mais uma ação visando o desenvolvimento das categorias de base do Flamengo, um dos pilares da filosofia do clube nesse departamento, o zagueiro Danilo, conversou com atletas das categorias sub-15 e sub-16 no auditório do CT Jorge Elal, na área destinada à base. A palestra faz parte do projeto Papo de Campeão, projeto organizado por Antônio Almeida, gerente da base rubro-negra, e pela Patrícia Negreiros, coordenadora do departamento de base. Bom, meus amigos, o jogador Matheus Gonçalves foi anunciado na tarde de ontem, segunda-feira, como novo reforço do Al Ahly dos Emirados Árabes, ele que foi negociado por 9 milhões de euros. O atleta usou as suas redes sociais para agradecer e se despedir do Flamengo e da nação rubro-negra. Boa sorte para o garoto cria do Ninho do Urubu, Matheus Gonçalves. Outro jogador que na tarde dessa segunda-feira, de ontem, segunda-feira, usou suas redes sociais para agradecer e também se despedir tanto do Flamengo como da nação rubro-negra, foi o nigeriano Chola, negociado com o Dinamo de Kiev da Ucrânia. Assim como começa hoje a venda dos ingressos para a partida contra o Estudiantes de La Plata pela Libertadores, hoje também o Flamengo vai iniciar a venda dos ingressos para o clássico contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro no dia 21 de setembro, um domingo, no Maracanã. Os valores para o clássico contra o Vasco vão de R$ 25 a R$ 500.
Meus amigos, o goleiro Léo Nanete, goleiro bicampeão intercontinental de clube sub-20, foi chamado pela seleção brasileira para integrar os treinos da equipe na Granja Comari durante a data FIFA de setembro. Grande oportunidade para o nosso goleiro garoto conviver com a nata do futebolês, dos jogadores de futebol do Brasil na seleção brasileira. Grande oportunidade. O Flamengo lidera com sobras a média de público do Campeonato Brasileiro de 2025. Confira o top 5 e os números desse top 5. Em primeiro, o Flamengo com 58.466 torcedores de média. Em segundo, Corinthians, 40.900 e quase 20 mil menos. Em terceiro, Cruzeiro, 40.035. Em quarto, Bahia, 38.041. E em quinto colocado, São Paulo, com 37.221. A Flamengo TV alcançou 26,2 milhões de visualizações no mês de agosto, recorde absoluto do canal, que foi criado em 2006. Só para vocês terem uma ideia, em junho do corrente ano, o total havia sido de 22,6 milhões. Portanto, a Flamengo TV segue no caminho certo, segue no caminho para que possa dar certo e para que possa se transformar também numa grande receita para o Clube de Regatas do Flamengo. Falando ainda em dinheiro, da renda bruta de R$ 4.995.950 na partida contra o Grêmio no último domingo no Maracanã, o borderô financeiro trouxe despesas na ordem de R$ 1.573.258,64, que equivale a 33,89% da renda bruta, gerando para o Flamengo um lucro líquido só na partida de domingo de R$ 3.302.897,16, com percentual de 66,11% da renda bruta da partida, um percentual sensacional, né? Sensacional. Agora vocês imaginem quando for o jogo contra os Estudiantes, que os ingressos estão lá em cima, os preços dos ingressos. A renda vai passar de 7 milhões e aí o Flamengo vai botar mais dinheiro no seu bolso. Meus amigos, essas são as notícias. O Flamengo está de folga, mas você viu que não falta notícia para o Mengão, né? Então, essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.